A primeira escola que nós vamos estudar da fase pré-socrática é a escola jônica. Dessa escola, a gente vai começar com Tales de Mileto. Os principais fragmentos que chegam até hoje, que são analisados de Tales de Mileto, nesse momento, vão ser esses três aqui que a gente colocou. A água é o princípio de todas as coisas estão cheias de deuses. A pedra magnética possui um poder porque move o ferro. Tales ele é apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Além disso, ele foi fundador da escola jônica. Considerava a água como sendo a origem de todas as coisas, e seus seguidores, embora discordassem quanto à substância primordial, que é a água, que constituía a essência do universo, eles concordavam com ele no que dizia a respeito da existência de um princípio único, para essa natureza primordial. Né? Entre os principais discípulos de Tales de Mileto, merecem destaque Anaxímenes, que dizia ser o ar, a substância primária, Anaximandro, para quem os mundos eram infinitos em sua perpétua inter-relação. E aí a gente tem um pouquinho mais. Ele foi um dos filósofos que acreditavam que as coisas têm por trás de si um princípio físico, material, chamado arqué. Para Tales, o arqué seria a água. Tales observou que o calor necessita de água, que o morto resseca, que a natureza é úmida, que os germes são úmidos, que os alimentos contêm seiva, e concluiu que o princípio de tudo era a água. Com essa afirmação, deduz-se que a existência singular não possui autonomia alguma, apenas algo acidental, uma modificação. A existência singular é passageira, modifica-se. A água é um momento no todo em geral, um elemento. Então, aquela fase do objeto que está naquele momento, por exemplo, corpo, por exemplo, árvore ou germe, eles têm a água numa fase singular, mas que vai se modificar. E ela seria esse elemento originário. Anaximandro, de Mileto. Os principais fragmentos dele são: o ilimitado é eterno, o ilimitado é imortal e indissolúvel. Anaximandro ele viveu em Mileto no século VI a.C. Ele foi discípulo e sucessor de Tales. Anaximandro achava que o nosso mundo seria apenas entre uma infinidade de mundos que evoluiriam e se dissolveriam em algo que ele chamou de ilimitado e infinito. Não é fácil explicar o que ele queria dizer com isso, mas parece claro que Anaximandro não estava pensando em uma substância conhecida, como a que Tales concebeu. Talvez ele quisesse dizer que a substância que gera todas as coisas fosse algo diferente das coisas criadas. Uma vez que todas as coisas criadas são limitadas, aquilo que vem antes e depois delas teria de ser limitado. Se a gente for analisar diante da física, do que foi descoberto hoje, na física, sobre o universo, sobre o cosmos, sobre o tamanho dele, sobre tudo que a gente tem de estudo astronômico, desde bem antes de Einstein, a gente vai perceber que ele, mesmo lá no século VI a.C., já tinha essa ideia, ele já tinha essa teoria, essa construção, já existia na percepção dele, na percepção racional dele. Anaximandro, ele acredita que esse arqué ele não seria visível. Ela era uma substância etérea, que seria infinita. Ele vai chamar ela de apeiron, que significa indeterminado ou infinito. O apeiron ele seria uma massa geradora dos seres, contendo em si todos os elementos contrários. Na física, a gente tem a busca do elemento originário, né, que é o bóson de Higgs, que seria essa teoria atual. Anaximandro ele tinha um argumento contra Tales. Ele dizia que o ar é frio, a água é úmida, o fogo é quente. E essas coisas elas são antagônicas entre si. Portanto, o elemento primordial ele não podia ser um desses elementos visíveis. Ele teria de ser um elemento neutro, que está presente em tudo, mas está invisível.
Então, você vê aí a coisa porque aquilo que a gente observa é aquilo que a gente ainda não enxerga, né? Que ele já tinha a ideia. Anaxímenes de Mileto. Ele é o terceiro filósofo de Mileto. Ele pensava que a origem de todas as coisas teria de ser o ar ou o vapor. Anaxímenes, ele conhecia, claro, a teoria da água de Tales, né? Desculpa. Mas de onde vem a água? Anaxímenes acreditava que a água seria ar condensado. Acreditava também que o fogo seria ar rarefeito. De acordo com Anaxímenes, por conseguinte, o ar, que é o pneuma, constituiria a origem da terra, da água e do fogo. Os três filósofos milésios acreditavam na existência de uma substância básica única, que seria a origem de todas as coisas. No entanto, isso deixava sem solução o problema da mudança. Como poderia uma substância se transformar repentinamente em outra coisa? Isso não estava contido nas análises